eu venci a depressão e a ansiedade, crises de ansiedade, através do poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu percebi que não era apenas os remédios, não era apenas a terapia, mas eu precisava que a chama do Espírito Santo voltasse a arder dentro de mim, muita coisa que estava gerando aflições de espírito no meu coração, eu consegui ter vitória através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja passando por um processo em que você hoje se encontra em depressão ou em crises de ansiedade, e você é um servo, uma serva de Deus. Você tem uma vida de oração, sim, mas essa situação você ainda não conseguiu vencer. Você há muitos anos está na igreja, há muitos anos você busca o Senhor, só que até hoje você não conseguiu vencer a depressão, a ansiedade. Você simplesmente se tornou escravo dos remédios e você não consegue mais se libertar. Os remédios, cada um que passa por problemas psicológicos, emocionais, enfim, tem pessoas que realmente precisam tomar remédios para que possa equalizar os hormônios. Eu já fui uma dessas pessoas. Só que eu posso te dizer que essa não é a vida que Deus tem para você, no sentido de você tomar remédio para sempre. Talvez o médico tenha te dado esse diagnóstico. Talvez o médico tenha falado, você tem transtornos de ansiedade, você tem TAG, você é bipolar, você é isso, você é aquilo, e isso não tem cura. Você só vai tomar esse remedinho, e isso é até a tua morte, é para sempre. Se você aceitar isso como tua verdade, vai se tornar a tua verdade. Porque na palavra de Deus em Provérbios diz que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele o é. Vou repetir. Assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele o é. Ou seja, se o médico te dá uma sentença e você acreditar naquela sentença médica, você já está tomando para si aquilo como a sua verdade e já está se imaginando tomando remédio para sempre. Você está praticando a palavra de Deus, esse princípio espiritual de Provérbios, sem você perceber. E não tem como. Você pode orar, você pode fazer a tua parte, mas você acreditou naquela sentença. Você tomou aquilo como verdade. Então, aquilo que você tomou como verdade passa a ser a tua verdade daqui para frente. Só que eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele veio para dar uma vida e vida com abundância. A Bíblia nos mostra que tudo é possível ao que crê. Havia uma mulher, muitos anos, tinha uma hemorragia e sangrava muito, provavelmente todos os dias. A mulher do fluxo de sangue, ela estava numa situação pior que as das pessoas que hoje estão passando por crises de ansiedade e depressão. Sabe por quê? Porque além de ela ter problemas emocionais, porque ela era isolada das pessoas, ela não tinha convívio social. Pela doença que ela tinha, as pessoas a taxavam de imunda, julgavam ela, então ela não tinha relacionamentos. Pensa uma pessoa há 12 anos, isolada da sociedade. Muitas pessoas surtaram, inclusive eu, na pandemia, por causa do isolamento social. As crises de ansiedade afloraram na pandemia por causa de isolamento social, porque a própria palavra de Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o relacionamento faz parte da essência humana. E essa mulher, há 12 anos, estava sem ter relacionamentos sólidos, estava se isolando. Você acha que além
de um fluxo de sangue, ela também não tinha problemas emocionais? Sim, ela tinha. Só que ela simplesmente tomou uma decisão um dia. E ela falou para ela mesma: hoje é o dia do meu encontro com Jesus. Muitos estão falando sobre Jesus. Diariamente eu estou ouvindo falar sobre Jesus. Só que eu ainda não tive um encontro pessoal. Porque o encontro pessoal com Jesus é um encontro transformador. Eu tive alguns encontros pessoais com Jesus que me marcaram muito. Eu tive quando eu tinha 14 anos, de 14 para 15 anos, que foi quando eu voltei para Jesus, que eu estava um tempo afastada, eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu fui tendo outros encontros, e um encontro recentemente que me marcou foi quando eu consegui vencer a crise de ansiedade. Foi na semana a semana após eu ter saído de uma crise de ansiedade. Aos poucos eu vou contando um pouco da minha história, mas a crise de ansiedade que eu tive 3, e a última foi tão séria que eu cheguei no nível de perder a minha consciência, de perder a minha memória. Eu cheguei no nível de ficar uma semana sem consciência e sem memória. E quando eu passei no médico, o médico falou que existem níveis de ansiedade, sim, que a pessoa pode perder a memória, perder a consciência. E outro médico também tinha falado que pessoas que chegam nesse nível dificilmente a mente dela volta, a consciência volta, a memória volta. Então eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre vivo. Eu não sei se você está passando por crise de ansiedade ou por depressão, e se você chegou a perder a memória, se você chegou a ficar inconsciente. Só que eu posso falar, eu sou um milagre vivo, que não existe sentença médica maior do que a palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus, ela fala no capítulo 61 do livro de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu posso te dizer, este capítulo de Isaías 61 está falando sobre Jesus Cristo, revelando Jesus. Porque quando Jesus veio sobre a terra, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele começou a pregar as boas novas aos quebrantados. Ele curou os quebrantados de coração, curou enfermos, proclamou libertação aos cativos. E quando Jesus ele foi para a cruz, antes de ele ter ido para a cruz, ele deixou uma promessa. Ele falou assim: eu vou e eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá aqui para vocês, para a terra. Ele estava falando do Espírito Santo, que é o Consolador, ou seja, o Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, porque pousou sobre ele na hora do batismo, quando a pomba desceu sobre ele. Quando Jesus ele se entregou para nós naquela cruz, ele dividiu conosco o Espírito que estava sobre ele, que era o Espírito Santo. Era como fosse assim: olha, esse Espírito que está em mim, Pai, que não esteja mais apenas em mim, mas que esteja agora sobre todos os seus filhos. Por isso que na hora que consumiu a morte de Jesus na cruz, o véu do templo rasgou-se ao meio, porque agora ia haver uma liberdade de acesso até a presença do Pai. Antigamente era só os sacerdotes que poderiam entrar nos Santos dos Santos. Agora não. Você, eu, todos os filhos de Deus podem entrar nos Santos dos Santos. E os Santos dos Santos chama-se a presença
de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, nós vamos orar a oração dessa semana. Só que eu quero te falar que Deus, Ele tem cura para você. Se você acreditar nele, assim como Ele me curou, Ele vai te curar, mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você pode ouvir muitas orações, mas o que Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue serve para nós como uma lição. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é a sua fé que vai te curar. A tua fé te curou. Então nós vamos orar essa semana e Deus me conduziu a fazer uma oração específica por cura. Por cura. O Salmo 121, versículo 1 fala assim, versículo 1 em diante fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhes fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar no seu altar, Senhor, a vida deste irmão, a vida dessa irmã, que assim como eu, Senhor, está passando por crises de ansiedade, ou por depressão, ou se essa pessoa não está passando, mas se ela conhece algum familiar, se ela conhece algum parente, algum amigo que esteja passando por crises emocionais. Paizinho, a tua palavra diz no versículo 1 que nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes e entender que o nosso socorro não vem de médicos, não vem de remédios, não vem de pessoas, não vem de coach, não vem dessas coisas. O nosso socorro vem do Senhor, Pai, do Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor manifeste o poder do Espírito Santo de Deus, o poder de cura que havia em Jesus Cristo, Pai, porque nós estamos aqui sedentos por Jesus. Não é sobre a Caterine Celestrino, não é sobre pessoas, é sobre Jesus. E nós cremos que Jesus Cristo pode curar aquilo que os remédios não estão resolvendo. Senhor, Jesus Cristo pode curar as nossas emoções. Jesus Cristo pode curar as dores emocionais, as dores mentais, porque o Senhor, como fala em Isaías, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós cremos nessa palavra, Pai. Como está escrito, Senhor, nesse versículo, Pai, 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Senhor, Jesus, o Senhor não dorme. O Senhor não dorme porque o Senhor está 24 horas ao nosso lado. Quantas pessoas estão em cama de uma depressão? E quantas pessoas estão passando por crise de insônia e não conseguem dormir? Pessoas que têm paralisia de sono, pessoas que estão sendo vitimadas por um espírito de terror noturno. Eu clamo agora o sangue de Jesus Cristo. Vem, Jesus, e cobre, Senhor, a minha vida e a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração com o sangue do Cordeiro. Repreendemos no nome de Jesus Cristo todo o mal, todo espírito de terror noturno, toda seta que voa de dia e voa de noite, todo espírito da depressão, todo espírito maligno que está gerando confusão mental, todo espírito maligno que está agindo nos corações, no nome de Jesus Cristo ordenamos agora, saia, no nome de Jesus. Tudo que é espiritual,
e que essa pessoa até hoje não conseguiu se libertar. O que é espiritual, nós damos uma ordem no nome de Jesus Cristo, caia por terra e sai das nossas vidas no nome de Jesus. Solta no nome de Jesus. Desde os filhos, os pais, os amigos, essa pessoa, em nome de Jesus, tudo que é espiritual, nós damos uma ordem no nome de Jesus Cristo, sai e seja quebrado, anulado, na autoridade do nome de Jesus. E o que é físico, nós oramos, Pai, em guerra espiritual, com relação ao que é espiritual, mas o que é físico, Senhor, o que é, Senhor, a consequência de depressão, de ansiedade, sendo algo, uma doença física, eu te peço, põe as tuas mãos, Jesus, e traga a tua cura, Senhor. Traga a tua cura, Senhor, porque eu creio, Senhor, que tem muitas pessoas que estão depressivas e não é algo espiritual, é algo, Senhor, realmente no físico, porque se tornou uma doença da alma, se tornou uma doença mental, a pessoa perde os neurônios, tantos remédios, e remédios também são drogas, então vai gerando cada vez mais uma dependência química dos remédios, então isso se tornou uma doença, algo físico, não é espiritual. Então eu te peço, Jesus, aquilo que for espiritual na vida dessas pessoas, traga a tua libertação. Envia a tua espada, Senhor, e corta todo o laço demoníaco na vida dessas pessoas. Mas aquilo, Senhor, que for físico, que é uma doença e não é espiritual, então estenda, Senhor, os teus braços de amor e toca agora na mente dessa pessoa, Jesus. Eu oro, Senhor, como fosse por mim. Oh, Jesus, toca na mente. Toca na mente dessa pessoa, Jesus. Tem pessoas que estão tantos anos presas na depressão, tantos anos, Senhor, que se tornou uma rotina, e essa pessoa não consegue mais acreditar que pode um dia ser curada por ti. Mas eu sou uma prova viva, porque não importa, Senhor, quantos anos, não importa o tempo, o que importa é a fé. É a fé, é a fé, é a fé. Como o Senhor falou para aquela mulher que há 12 anos sofria de dores físicas, mas também dores emocionais. O Senhor falou para ela: filha, tua fé te salvou, porque ela tocou no manto, ela tocou na orla de Jesus. Ah, Senhor, nós tocamos agora no mundo espiritual, na orla de Jesus. Espírito Santo, conduz essa pessoa que está orando comigo e que esteja passando por crises emocionais, ou essa pessoa que conhece algum parente que está passando por crises emocionais. Conduz essa pessoa a tocar, Senhor, na orla de Jesus, a tocar, Senhor, nas tuas vestes, a tocar em ti, a tocar na sua palavra. Porque existe uma revelação, Senhor, me dá graça um dia para trazer para os teus filhos, que na orla de Jesus tinha a palavra, e aquilo fazia as pessoas lembrarem da palavra, e ela tocou pensando na palavra, lembrando que o Senhor ia trazer cura nas suas asas, e asas também significava a orla do manto. Ela tocou porque ela acreditava que naquele lugar que tinha a palavra ia haver cura. Senhor, que cada vez que os teus filhos estiverem, não somente aqui no canal Jesus Amor que não falha, mas estiverem ouvindo a sua palavra, seja na igreja, ou seja dentro de casa, através de pregações online, que o Senhor possa cada dia mais brotar a cura emocional, porque o que me curou, Senhor, foi a palavra, foi o louvor, foi a vida de oração. Que em nome de Jesus nós não substituamos os cultos presenciais por cultos online. Ah, Senhor, eu te agradeço, Senhor. E eu declaro e profetizo no nome de Jesus Cristo, está ligado na terra, está ligado no céu. Eu declaro que muitos estão sendo curados agora dessa tristeza profunda. O Senhor Jesus vai te voltar. Você vai voltar a ter uma alegria.
A alegria da salvação, receba alegria de novo no teu coração. E eu profetizo que muitos que não estão sendo curados agora, serão curados com o passar dos dias. Por causa que a tua sede por Jesus, a sede de ouvir a palavra, a sede de buscar o Senhor, vai te conduzir a você tocar na orla dele. E essa cura vai brotar no teu coração. Busca. Nós não sabemos o dia, mas sabemos que vai acontecer. Então você precisa continuar buscando. Quando eu passei, glória a Deus, Senhor, obrigada. Tudo é para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Recebe as nossas orações e faça a tua obra, Espírito Santo. E tudo é para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu passei pela crise de ansiedade, a última, eu fiz muitas orações. E talvez você esteja orando e você fala: por que Deus não atende essa oração? Por que Deus não me liberta? Por que Deus não me cura? Não é isso. É porque no processo você precisa encher um incensário de orações. Uma oração completa a outra, queridos. E ore até você ser curada. Não desista da sua cura, não desista, porque Jesus não preparou uma vida de remédio para você. Jesus preparou uma vida e vida com abundância. Eu orava muito, mas chegou um dia que no meu quarto eu rasguei meu coração, eu me quebrantei tanto. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu tô cansada de querer ser a pessoa que tanto eu quero ser. Eu quero ser a menina que está no seu livro. Me transforma da água para o vinho, me transforma. E um dia eu vou só fazer um vídeo sobre essa experiência que eu tive com Deus no meu quarto. Então que o Senhor continue falando ao teu coração. Se eu fosse você, assim que eu desligasse esse vídeo, eu ia continuar na presença de Deus, orando, buscando, porque Ele está do seu lado. Escuta bem, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está do seu lado, Ele te ama tanto. Então não deixa parar nesse vídeo, continua, busca o Senhor mais uns 5 minutinhos, só Ele e você, e agradece, porque a tua cura vai brotar sem detença, e o seu choro de hoje vai ser transformado nos seus próximos testemunhos. Continue, não largue o Senhor por nada. Deus te abençoe, e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.